Hoje fui às compras nas Casas Bahia e fiquei super feliz com o nível de acessibilidade que encontrei na loja. Todos os espaços têm piso tátil, elevador acessível e até mesmo fui atendida em Libras por um dos vendedores. É muito gratificante ver empresas que realmente se preocupam com a experiência de consumo das pessoas com deficiência. Agora, imagina se a gente pudesse levar essa acessibilidade também para o digital. A gente fez um trabalho aqui em Casas Bahia muito bonito, que foi para além apenas de uma área estar olhando para o tema de inclusão, a gente convidou e convocou pessoas internas de vários negócios para pensar o que de fato faria sentido para a gente trazer mais acesso e mais acessibilidade. E uma das coisas que foi muito bacana foi a criação do grupo de afinidades, né, que é pessoas com deficiência e sem deficiência, pensando projetos de acessibilidade. E dentro desse cenário a gente conseguiu aí elencar o que era prioridade, né? E aí nesse lugar foram várias indicações de empresas que há muito tempo estavam fazendo, né, um trabalho ímpar, né, de inclusão social, e a gente chegou a conhecer a Handtalk já faz um tempo, é uma parceria de longa data, e uma das coisas que mais a gente prezou é a qualidade, né, e o trabalho com excelência, né? O Grupo Casas Bahia ele é enorme, então o que a gente quer proporcionar é a melhor experiência vivida, seja dentro de casa, seja o nosso cliente. Então essa parceria nos trouxe aquilo que a gente queria, que é proporcionar a melhor experiência. E eu identifiquei que a gente era de tecnologia, mas a gente não olhava para a acessibilidade. A gente tinha o olhar focado nas pessoas, nos programas, no site, nas comunicações, mas a gente não tinha um olhar determinado de que alguém tinha uma limitação diferente dentro dessa tecnologia. E aí, aos poucos, eu fui trazendo, justamente porque eu faço parte do grupo de afinidades de pessoas com deficiência, onde a gente tenta olhar que as necessidades elas são individuais. E cada pessoa, nessa acessibilidade, nesse mundo, a gente precisa identificar e garantir, não só para ela, mas para todas as pessoas. Mas como que eu faço isso de uma forma generalizada? Então, dentro do grupo, a gente tenta trazer as pessoas e fazer essas discussões, justamente com a empresa também, para que a gente garanta esse papel de acessibilidade para as pessoas com deficiência e para as outras pessoas também. Então, o processo de onboarding, ele foi muito rápido, ágil e também demonstrou o quanto o grupo da Casas Bahia eles são comprometidos com a acessibilidade digital. Com o apoio da nossa equipe, toda a parte de instalação foi concluída dentro de um prazo de 10 dias, garantindo ali que todos os sites estivessem acessíveis o mais rápido possível. A inclusão da pessoa com deficiência ainda é, nos dias de hoje, um dos temas mais desafiadores, principalmente no mundo corporativo. A gente sabe que existem muitos desafios que vêm das atitudes, né, e barreiras. A gente fala muito sobre barreiras arquitetônicas, né, barreiras quando a gente está olhando a rampa, mas uma das coisas que aqui a gente teve o maior desafio é a barreira atitudinal, e é essa que a gente mira, que é aquela barreira em que a gente é a pessoa entendendo o papel dela, né, e sendo agente de transformação em como fazer, né? Então a gente vem trabalhando muito letramento, sensibilizações, que a partir do momento que a gente tem pessoas que pensam em como resolver, né, os dilemas de acessibilidade dentro das nossas estruturas, a gente vai avançando um passo de cada vez. Então, a barreira atitudinal foi o maior desafio que a gente enfrentou, e é nela que a gente mira aí as nossas atividades. Hoje, no Brasil, menos de 3% dos sites é considerado acessível, né, para as pessoas com deficiência.
E quando a gente, né, olha para um recorte de uma deficiência específica, esse número é muito menor. Então, quando uma marca ela foge, né, dessa tendência e ela investe numa iniciativa de acessibilidade, ela vai na contramão do que o mercado faz, a gente precisa contar. A gente precisa falar para as pessoas com deficiência que existe uma marca acessível, que existe uma marca que está conversando com ela, e foi o que a gente fez com a Casas Bahia. A gente fez um lançamento, né, contando para o público que as marcas, né, os sites estavam acessíveis, a gente fez um crossover, né, brincando ali com a Mai e o CB, com a Mai e o PIN. Foi muito divertido esse lançamento e o público recebeu de forma muito divertida e carinhosa. E foi muito legal enxergar e ouvir dela como que foi a chegada da Maia aqui na Casas Bahia, como que foi a recepção de toda a equipe da empresa e ver que todo mundo enxergou esse valor, enxergou o propósito da HandTalk, além de um recurso, né, que hoje tem ali tanto a tradução para Libras, quanto os recursos assistivos, mas enxergar o porquê que ele é necessário, o porquê que ele ajuda milhões de pessoas que necessitam, né, dessa autonomia para navegar dentro do site, isso foi ali o mais especial. E hoje eu sempre falo que a HandTalk ela vai muito além do que a tecnologia, né? O nosso trabalho, o nosso propósito aqui dentro é a gente educar, incentivar, estimular ações, né, voltadas para a inclusão. E eu acredito que junto com a Casas Bahia nós tivemos muito êxito, muito sucesso, né, com esse projeto. Hoje, o Grupo Casas Bahia, eles já somam mais de 26 milhões de palavras traduzidas. Esse número ele não apenas reforça a importância desse recurso para os consumidores, mas ele também evidencia que a acessibilidade ela não é apenas uma pauta legal, mas ela é também um diferencial para o seu negócio. Uma das coisas mais interessantes que a gente viveu e foi muito gostoso de ver dessa parceria, né, e dessa decisão de colocar mais acessibilidade digital nos nossos sites, foi quando a gente recebeu a notícia que a gente estava no top 5 dos sites com maior tradução ali em Libras, e isso mostrou para a gente de uma forma muito orgânica o quanto que essa decisão foi importante, essa atitude de trazer investimento mesmo para que mais pessoas tenham acesso. Então, em Casas Bahia são mais de 80 milhões de pessoas passando diariamente nas nossas lojas físicas e digitais. Então, para a gente, né, a gente não consegue medir o impacto direto na vida dessas pessoas quando a gente coloca, né, uma ferramenta de acessibilidade no nosso site ou quando a gente traz um atendimento mais humanizado para as nossas lojas. Mas se tem uma coisa que a gente sabe bem é o quanto transforma vidas, né? Então, diariamente a gente recebe várias mensagens de pessoas que chegaram em loja e ao se deparar com um vendedor que pôde ali ter o contato com ela, né, falando a mesma língua, trazendo o acolhimento, aquele sorriso e aquela volta dela, que ela volta na loja de novo com a família para comprar, mostra pra gente o impacto que tem na vida dessas pessoas. A importância das marcas terem a questão da acessibilidade e inclusão é muito importante porque nós, públicos PCDs, também somos públicos consumidores, ainda até mais. A questão do meio digital, da tecnologia, é o que traz mais acessibilidade para a gente. Então é muito importante isso e é legal ver que as Casas Bahia está trazendo cada vez mais essa inclusão, tanto no meio digital quanto aqui no ramo mesmo, no escritório, na sede das Casas Bahia. Depois de conhecer funcionários das Casas Bahia que têm deficiência e ver o quanto a empresa se preocupa com essa inclusão. É muito importante que as marcas entendam que nós, pessoas com deficiência, também somos um público consumidor, às vezes até muito mais do que uma pessoa que não tem deficiência. A gente que tem deficiência, a gente quer um mundo mais inclusivo para que a gente possa ter liberdade de fazer tudo que a gente tem vontade, sem precisar ficar toda hora tendo que se apoiar em ajuda a outras pessoas. HandTalk.